Olá, irmãos, boas noites a todos aqueles que já foram chegando. Eu vou vendo aqui os irmãos fiéis que vêm a este encontro, o irmão Luís Alves. Temos aqui também a Carla, bem-vinda, Carla, o Pierre, a Sofia, o Luís Avelino, o pastor Paulo Pedro. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estarmos juntos aqui neste encontro. Esta possibilidade de hoje orarmos juntos e intercedermos uns pelos outros nesta crise tão grande que tem afetado o mundo. Então hoje eu tenho proposto no meu coração partilhar convosco alguns textos das Escrituras, voltando àquilo que eu já partilhei há 15 dias. A introdução foi a oração de Jeremias e hoje eu gostaria de continuar a olhar para essa oração agora na perspectiva da resposta de Deus a Jeremias. Jeremias fez uma oração estranha, como eu penso que vocês se lembram, num contexto difícil, num contexto de crise. Ele faz uma oração a Deus, Deus propõe-lhe que ele faça uma oração com base numa profecia que ele deveria agir, os chamados oráculos de ação, uma profecia feita por ação, que era a aquisição que ele tinha de fazer de uma escritura, de um terreno, de uma propriedade, de um familiar. E com base nesse pedido que Deus lhe faz a ele dirige a Deus uma oração, e nós já iremos então ver essa oração que ele faz novamente, só recapitular, porque já foi há 15 dias, e depois vermos a resposta de Deus, porque na altura que eu falei convosco não tivemos a oportunidade de olhar para a resposta de Deus. Hoje iremos tentar ter aqui connosco na plataforma o Bruno e a Joana a orar connosco. Vamos ver se conseguimos estas ligações, estas tecnologias, para podermos juntos ter um tempo de intercessão, porque alguns de vocês estão aí desse lado. Eu sei, porque dão a cara escrevendo aí o alô e as boas noites e continuem a fazê-lo. É sempre bom a gente saber quem está desse lado. Mas hoje iremos ter aqui algumas caras connosco também para orarmos juntos. Mas antes disso, eu queria propor, porque a resposta de Deus à oração de Jeremias vai nos conduzir certamente à adoração, ao louvor, à gratidão. Eu gostaria muito de hoje nos conduzir então numa oração cantada, num louvor cantado, gratos por aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, e eu vou tentar colocar aqui para ver se esta plataforma nos ajuda e dessa maneira então termos a possibilidade de juntos adorarmos o nosso bom Deus. Então, não te vás embora, vamos adorar juntos o Senhor. Eu vou colocar aqui um vídeo com um cântico e eu espero que nos ajude então neste tempo de adoração e de agradecimento ao nosso bom Deus. Oremos e adoremos o Senhor. Que hoje estejas aqui na condição de querer ouvir Deus, de querer te aproximar mais de Deus. Que possa ser hoje, que possa ser agora, e não deixemos que nada nos perturbe, que nada nos distraia. Deus chamou-te, Deus chama-te. E é por Ele e apenas por Jesus que nós conseguimos chegar ao Pai. A tua lei me mostrou quem eu não sou. O padrão era alto e eu inapto. O pecado abundou, nada mudou. Tudo eu tentei ser, mas sem me render. A tua palavra me chama a ser. O teu Espírito ensina-me a viver. E o que há de bom em mim és tu e somente tu. És tu e somente tu. A tua graça me mostrou quem é que eu sou. Minha identidade em Cristo, a verdade. Pela graça sou salvo e nele eu me formo. E não é mérito
somente tu. Sei que sou livre para decidir, mas aos meus impulsos hei de resistir. Me libertaste e eu não vivo mais para mim. Não vivo mais para mim. Que tudo aquilo que nós passamos e tudo aquilo que nós tenhamos seja por aquele que é o grande eu sou, seja por aquele que doou a sua própria vida por nós. Possa ser este o nosso desejo do nosso coração esta manhã e a cada dia da nossa vida. E que tudo o que eu faça seja quem eu sou. Amar-te-ei por quem és, grande eu sou. Quem eu sou, e que tudo que tenhas quem doou, escolhi obedecer. Onde enviares eu vou, amar-te-ei por quem és, grande eu sou. Eu estava a dizer então o contexto que nós temos é um contexto de crise, um contexto em que os babilónicos estavam às portas de Jerusalém para entrar e invadir a cidade, e Jeremias estava preso nesta altura quando recebe esta orientação de Deus de ter uma atitude muito estranha, ir numa fase de crise em que a cidade está na iminência de ser destruída, fazer uma compra, comprar um novo património. Obviamente não é normal numa crise as pessoas fazerem investimentos imobiliários, e Jeremias achou aquilo muito estranho. E é neste contexto de uma perda significativa porque a invasão era iminente que Jeremias faz então esta oração. Jeremias capítulo 32, se tiverem as vossas Bíblias, abram-se, faz favor. Eu não vou projetar aqui os textos bíblicos, se não ouçam com atenção as Escrituras, porque creio que poderão ser muito úteis para nós. Verso 16 do capítulo 32 do livro de Jeremias, e diz assim: Depois que dei a escritura de compra a Baruque, filho de Neerias, orei ao Senhor dizendo: Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Tu usas de misericórdia para com milhares e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito, até ao dia de hoje, tanto em Israel como em outros homens. E te fizeste um nome, qual o que tens neste dia. Tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito, com sinais e maravilhas, com mão poderosa, braço estendido e com grande espanto, e lhe deste esta terra, que com juramento prometeste a seus pais, terra que mana leite e mel. Entraram nela e dela tomaram posse, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. E tudo o que lhes mandaste que fizessem, nada fizeram. Pelo que trouxeste sobre eles todos estes males. Eis aqui as trincheiras já atingem a cidade para ser tomada. Já está a cidade entregue nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela, pela espada, pela fome, pela peste. O que disseste aconteceu, e tu mesmo o vês. Contudo, ó Senhor Deus, tu me disseste, compra o campo por dinheiro e chama testemunhas
embora esteja a cidade entregue nas mãos dos caldeus. Obviamente esta oração que Jeremias faz é exatamente por causa disto. Deus manda-o fazer uma coisa que é contrária à lógica humana, contrária àquilo que é natural. E nós vimos há 15 dias então, com base nesta oração que Jeremias faz, alguns aspectos de oração que na altura nós fizemos e orámos com base neles. Adorámos o nosso Deus porque reconhecemos os feitos de Deus no nosso meio. Jeremias faz isso logo no início da sua oração, do verso 16 a 22, e vimos como ele reconheceu os grandes feitos da ação de Deus. E por isso ele adorou, louvou a Deus e deu a ação de graças à mão poderosa do nosso Deus. Depois ele reconhece também o seu pecado e o pecado do seu povo, como o pecado nos afeta. Às vezes nós pensamos que o pecado que nós cometemos não nos afeta nem a nós, nem afeta aos outros. Isso é um grande erro. Tudo aquilo que nós fazemos, como diz o apóstolo Paulo, aquilo que o homem semeia, ele também ceifará. Ele também vai colher. E normalmente as nossas ações têm consequências. Os nossos pecados e as nossas ações bem feitas, corretamente feitas, têm consequências positivas ou negativas. E é isso mesmo que Jeremias reconhece, que tudo aquilo que estava a acontecer ao povo de Israel não era uma ação maldosa de Deus, no sentido que Deus queria castigar o povo por castigar, ou porque, enfim, era um Deus zangado, como eram os outros deuses de Israel, deuses que tinham atitudes que muitas vezes não eram consonantes, obviamente, com o nome de ser Deus, mas Jeremias reconhece que aquilo que estava a acontecer ao povo de Israel era fruto, simplesmente, do seu pecado, porque Deus tinha prometido uma terra que manava leite e mel, e Deus tinha concedido ao povo essa terra que manava leite e mel, e o povo se tinha afastado da palavra do nosso Deus. Não obedeceram, diz lá o verso 23, eles não obedeceram à tua voz, não andaram na tua lei, e estes mandamentos que lhe destes, eles não os praticaram, não fizeram nada daquilo que sabiam que deveriam fazer, o fizeram. Sempre me incomoda quando pessoas dizem que mal eu fiz a Deus para estar a viver isto. Como eu disse no início de domingo passado, e por causa dos problemas técnicos também não se ouviu domingo passado, citando o pastor Hernandes Dias Lopes, um pastor brasileiro, ele dizia que muitas vezes as pessoas não têm consciência do seu pecado simplesmente porque não andam perto da luz, não é? Citando aquelas escrituras de Jesus que diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas verá a luz da vida. Muitas vezes as pessoas não têm consciência do seu pecado simplesmente porque estão longe da luz. Na medida em que se aproximam de Deus e da luz, obviamente vão vendo como estão em trevas, como estão sujos, como precisam de purificação, como precisam do perdão dos seus pecados. Normalmente aqueles que confessam muito os seus pecados não significa que pecam mais, significam simplesmente que estão mais perto da luz. Significa que estão muito mais próximos do nosso Deus e por isso tomam uma consciência mais clara, nítida do seu pecado. E era exatamente isso que Jeremias tinha. Apesar de ser um profeta, apesar de ele estar a viver em conformidade com a vontade de Deus, ele sabia que o povo não estava, que o povo não obedecia, e o que estava a acontecer, aquela calamidade que estava a acontecer ao povo de Israel, era fruto da sua desobediência, era fruto do facto de se terem afastado de Deus. Então tivemos a orar há 15 dias pelo reconhecimento dos nossos pecados e como é que estes pecados nos afetam. Eu gostaria muito que nós tivéssemos um tempo de reflexão, até individual, antes de passarmos a um tempo de oração coletiva, em que depois vou juntar o Bruno e a Joana nesse tempo e vou juntar a vocês, a cada um de vocês neste tempo de oração. Mas eu gostaria muito que nós tivéssemos um tempo de oração agora pelos nossos pecados particulares, pela consciência como os nossos pecados nos estão a afetar. Talvez alguns de nós, espero que não aconteça isso contigo, mas talvez alguns estejam a dizer: mas que pecados? Eu não tenho pecados. Se esse é o sentimento que te está a vir ao coração, eu quero te desafiar a refletir que se calhar não estás assim tão perto da luz como tu imaginas. Porque quem está perto de Cristo, quem consegue caminhar perto de Jesus, percebe as suas debilidades a cada momento. Porque a luz de Cristo é intensa. E como diz o apóstolo João na sua carta, Deus é luz e nele não há trevas algumas. E se nós estamos perto dessa luz, que não tem trevas, não tem sombra de variação, não tem qualquer nuance
Não há ali essa imagem que João traz nas suas cartas, é de uma luz que incide sobre um tecido, e esse tecido está tão bem esticado que ele não tem refegos, não tem curvas, não tem sombras. Não sei se já repararam, às vezes nos tecidos eles estão meio dobrados, mesmo aqui na minha camisola, ela tem pequenas rugas, e isso faz algumas sombras. E essa imagem que João dá lá nas suas cartas é: Deus é luz e não há estas sombras, não há vincos, não há coisas meio escondidas, meio, enfim, que não estão claras. É por isso que nos aproximamos de Deus, para que Ele revele isso. Não é? O salmista dizia isso: sonda-me, ó Deus, sonda o meu coração e vê se há pecado em mim. Se não te vem à memória nada, faz pelo menos esta oração que o salmista fazia: sonda-me, ó Deus, e vê se há pecado em mim. Revela-me os caminhos maus. Então eu queria propor neste momento um tempo de oração, um tempo de reflexão, um tempo de dizer: Senhor, eis-me aqui, purifica-me para poder andar na tua luz, purifica-me para eu andar contigo, purifica-me, e faz a tua oração, faz aquilo que está no teu íntimo. Eu vou neste momento fazer um tempo de silêncio, 1 minuto ou 2 de silêncio, para tu teres esse tempo de oração, reconhecer o teu pecado, falar com Deus, purificar-te. Como subiremos ao trono de graça se não formos purificados? Eu tenho estado a ler novamente o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Estou no livro de Números, já li o Deuteronômio, mas voltei atrás para ler o livro de Números. E é interessante todos os rituais cerimoniais que Deus estabelece, todas as orientações cerimoniais que Deus estabelece para o povo, para os sacerdotes praticarem. E são páginas e páginas, capítulos e capítulos das Escrituras que enfatizam a importância da santidade, enfatizam a importância de fazer as coisas com seriedade. A purificação era diária, constante, as lavagens eram constantes, a purificação era constante. E os sacerdotes tinham essa consciência. Então eu queria muito que nós, como sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, nos aproximemos deste trono de graça, mas para isso nos purifiquemos de todo o nosso pecado através do sangue de Jesus Cristo, que é Ele que nos purifica de todo o nosso pecado. Então, oremos ao Senhor. Eu proponho um tempo de oração individual, aí cada um em sua casa. Podem fazer em voz alta se estiverem juntos, ou podem fazer em voz alta se estiverem sozinhos. Certamente aproveitem esta oportunidade para se aproximar de Deus. Eu vou silenciar o meu microfone, espero não me esquecer de ligá-lo novamente, para podermos a seguir continuar a nossa reflexão. Ó Deus e Pai, eu quero, em nome de Jesus Cristo, orar e aproximar de Ti, reconhecendo o meu próprio pecado, reconhecendo o pecado do meu povo, e orando, Senhor, para que o sangue precioso de Jesus nos purifique de todo o pecado, Senhor. Seja pecado de omissão, seja pecado intencional, seja pecado de orgulho, murmuração, pecados de pensamentos ou atitudes que não são de acordo com a nossa filiação a Deus, de acordo com os filhos de Deus. Oramos, ó Deus, para que a Tua Igreja seja purificada e ela se possa apresentar diante de Ti sem ruga, sem mácula, nesse dia glorioso em que o noivo virá buscar a sua noiva, com estas vestes nupciais, com esta imagem tão linda que as Escrituras nos trazem, de um casamento. E como os noivos ainda hoje se apresentam sempre tão bem aprumados, sempre tão bem arranjados, com vestes tão bem ornamentadas, assim será a Tua Igreja
no dia em que o arrebatamento acontecer e ela se encontrar nos ares com Cristo. Por isso nós louvamos, ó Deus, o Teu nome e agradecemos, ó Deus, a Tua purificação, porque é o sangue de Cristo Jesus que nos purifica de todo o pecado. E eu oro, Senhor, por cada um dos meus irmãos que tem confessado o seu pecado, que está perto da luz, que se aproxima de Ti, que reconhece a sua necessidade de purificação e que, acima de tudo, procura em Cristo Jesus as forças necessárias para se arrepender e mudar de atitude de vez. Não sejamos, ó Deus, pessoas que constantemente também confessam e continuam a viver na mesma atitude, no mesmo pecado, na mesma maneira de ser e estar. Senhor, glorifica o Teu nome em nós e hoje continua a falar aos nossos corações para a Tua honra e para a Tua glória no nome de Cristo. Amém. Amém. Continuando aqui no nosso projeto, então vimos ainda e reconhecemos a palavra de Deus, ainda Jeremias acaba por fazer isso lá na sua reflexão, e hoje então eu gostaria de ler convosco a resposta de Deus. Deus vai dar uma resposta a partir do verso 26, Neemias deu uma resposta de obediência, como nós vimos ainda no verso 25, mas agora é a resposta de Deus a Jeremias, e diz assim: então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo. Então, depois desta oração que Jeremias faz, Deus responde a Jeremias dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Esta pergunta extraordinária de Deus é desconcertante. Às vezes nós pensamos que estamos a fazer um pedido muito difícil. Temos uma situação tão complicada de resolver que Deus não sabe como fazer. E Deus diz: fui eu que te pedi para comprar aquele terreno, fui eu que te pedi para fazer essa escritura com Baruch. Será que há alguma coisa maravilhosamente mais maravilhosa do que aquilo que eu sou? Demasiadamente maravilhosa para eu realizar? Há alguma coisa que seja impossível a Deus fazer? Deus quer pôr os pontos nos is, como se costuma dizer. Óbvio que era uma situação estranha para Jeremias, e às vezes acontece connosco, não é? Deus pede-nos coisas e a gente fica: como é que Deus vai resolver isto? Deixa Deus resolver. Não há nada impossível aos olhos de Deus, não há nada que Deus que seja impedimento para Deus realizar. E isto é um dos assuntos que eu gostaria que ficasse gravado no nosso coração. Quando as crises vêm, quando as situações difíceis estão a acontecer na nossa vida, e estamos a viver uma crise, obviamente que a nossa fé seja firmada nestas promessas de Deus, nesta palavra de Deus. Não há coisa demasiadamente maravilhosa ao nosso Deus, mas que seja a palavra de Deus. Porque obviamente Jeremias só faz aquilo que Deus lhe pediu para fazer. Ele não foi comprar 50 terrenos, ele foi comprar um. Ele não o usou para fazer especulação imobiliária naquela altura. Portanto, ele foi em obediência à palavra. Tomemos nós atenção, porque às vezes nós temos sonhos pessoais e queremos impor os nossos sonhos a Deus. O desafio não é impor os nossos sonhos a Deus, o desafio é ser obedientes aos sonhos de Deus e à palavra de Deus, àquilo que Deus quer realizar no nosso meio. Então, Deus claramente diz a Jeremias: Jeremias, não te preocupes, o facto de os caldeus estarem à porta de Jerusalém não é problema. Faz a escritura, porque eu sou o Deus que tem planos e sou o Deus que não há impedimentos para aquilo que eu intento realizar. Não há coisa maravilhosa demais para mim. Verso 28, portanto, diz o Senhor: eis que entrego esta cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, o rei da Babilónia, e ele a tomará. Portanto, Jeremias, não fiques com dúvidas, aquilo que eu tinha dito que ia acontecer, vai mesmo acontecer, mas o facto dos caldeus invadirem a cidade não impede que tu obedeças à minha palavra. E isto é uma lição tremenda. Às vezes nós pensamos que as dificuldades à nossa volta são um impedimento de eu obedecer à voz de Deus. As dificuldades à nossa volta são realmente um teste à nossa fé para nós obedecermos à palavra de Deus. E quando nós obedecemos à palavra de Deus, mesmo a meio das dificuldades à nossa volta, mesmo em circunstâncias delicadas e difíceis, é aí que se verifica a nossa fé. Se a nossa fé e a nossa obediência estão no sítio certo. Óbvio que Deus não vai adorar a pílula. Deus não vai dizer: não, os caldeus, pensa positivo, Jeremias, que isso passa. Não, os caldeus vão mesmo invadir a cidade
a cidade vai ser mesmo tomada pelo rei Nabucodonosor. E o verso 29 prossegue: os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, pegarão fogo nela e esta cidade, e queimarão as casas sob cujos terraços queimaram incenso. E Deus agora vai explicar porque é que isto vai acontecer. Cujas casas sob os terraços queimaram incenso a Baal e oblações e ofertas, ofertaram libações a outros deuses, para me provocarem à ira, porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal perante mim, desde a sua mocidade, porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me à ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque para minha ira e para meu furor me tem sido esta cidade desde o dia em que edificaram até ao dia de hoje, para que eu a removesse da minha presença. Por causa de toda a maldade que fizeram os filhos de Israel e os filhos de Judá para me provocarem a ira, eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, é interessante que até aqueles que eram supostamente os guardiões da fé, os sacerdotes, e os profetas, como também os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, ou seja, toda a cidade, que eram os profetas, os sacerdotes, os religiosos, os políticos, os reis e os príncipes, os governantes, os tribunais, estava tudo infelizmente corrompido. E obviamente Deus vai então agir numa tentativa mais... E é isso que é interessante nas Escrituras. Quando Deus traz castigos como estes que nós vemos aqui sobre o povo, Deus o faz na perspectiva de levar o povo ao arrependimento. E infelizmente, mesmo muitas vezes nós vemos nas Escrituras que nem isso acontece. O povo não se arrepende. E Deus diz no verso 23, viraram-me as costas e não o rosto. Ou seja, em vez de se virarem de rosto para Deus, voltarem-se para Deus e proclamarem e pedirem a Deus uma intervenção, em vez disso, eles viraram as costas a Deus. E eu creio que tem sido mais ou menos isto que tem acontecido na Europa. Quando olho as notícias e aquilo que está a acontecer no mundo ultimamente, a forma como se aprovam leis no nosso país, algumas leis no nosso país, que são mais prejudiciais à vida, ao cuidado, ao amor fraternal, ao cuidar das pessoas, do que a outra coisa qualquer. Vemos claramente o mundo numa viragem incrível. Há poucos dias estava a ver uma notícia, já não me lembro qual a cadeia de televisão estava a fazê-lo, mas foram atrás de um padre que estava a celebrar uma missa com 3 ou 4 pessoas, e isto foi uma notícia como se ele tivesse a cometer um crime. Aliás, uma das pessoas que estava a sair da missa estava a dizer, quer dizer, qualquer dia vamos presas porque fomos à missa. E a senhora dizia, pois prefiro ir presa porque fui à missa do que andar a roubar. Mas esta é a mentalidade. É notícia nos nossos jornais como se fossem criminosos, porque se juntaram 3 ou 4 pessoas porque um padre numa aldeia está a celebrar a missa. Este é os nossos dias. Estamos a viver dias assim muito estranhos em que as pessoas estão a virar as costas a Deus em vez de virarem o rosto. Apesar da crise, apesar da dificuldade, infelizmente vemos que muita gente não se volta para Deus. E o grande desafio é nós que somos cristãos, nós que estamos aqui nestas plataformas, que ainda de alguma maneira nos alimentamos, de alguma forma comungamos uns com os outros esta mesma fé, estes mesmos valores, este mesmo desejo de estar juntos em Deus, ter o mesmo espírito em Deus, que realmente nós voltemos o rosto para o Senhor. Na crise voltemos o rosto para o Senhor e não as costas. A crise não produz em nós revolta, ressentimento, amargura, mas a crise produz em nós arrependimento, contrição e confissão do nosso pecado. Como seria diferente se isto acontecer? Deixem Deus falar ao vosso coração nesta hora. Eu gostaria muito que nós, olhando para a resposta de Deus, percebamos porque é que Deus reagiu e agiu em Israel da forma como agiu. E às vezes quando nós lemos a Bíblia e quando não temos o contexto, pensamos, uau, que coisa, guerra, e Deus permitiu. Sim, claro que permitiu. Quando os homens fazem o que fazem, as consequências das suas ações são terríveis. E continuando, o verso 34 e 35 ainda nos traz mais contexto para esta situação. E o verso 34 diz, antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a profanarem. Ou seja, até o templo passou a ser um espaço de idolatria. Até o templo de Israel estava a ser profanado
com os balaíns e todo aquele culto de sacrifícios. E ele vai descrever que tipo de culto era este. Porque às vezes nós pensamos assim, não, mas estas pessoas, coitadinhas, só estavam a pensar de uma outra maneira. Só tinham uma outra abordagem à fé. Não. Olha o verso 35. Edificaram um altar a Baal, que estão no vale dos filhos de Oni, para queimarem, vejam bem, os seus filhos e as suas filhas a Moloque. Este era o culto que Deus abominava. Gente que estava a sacrificar os seus próprios filhos. A quem nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente, diz o Senhor, fizeram tal abominação para fazerem pecar Judá. Esta era a abominação que obviamente estava a revoltar, desculpa-me a expressão, o estômago de Deus. Obviamente Deus não tem estômago, mas esta expressão, obviamente Deus tinha que intervir quando o povo está a sacrificar. Estou-me a lembrar de algumas famílias nossas que têm crianças pequenas. Imaginem alguns pais que estão literalmente aqui a sacrificar, queimar vivos os filhos. Este era o culto que eles estavam a fazer. O culto aqui, enfim, chamar culto a isto é uma abominação. Mas esta era a religião que eles estavam a querer promover em vez da religião do Deus vivo e verdadeiro. Irmãos, é verdade que hoje nós não sacrificamos, ainda bem, seres humanos. Já não se pratica assim, espero que não voltemos, porque a mente do homem é perversa mais do que qualquer outra coisa. Mas já não se vê muito nas culturas ocidentais, pelo menos, este tipo de sacrifícios humanos. Mas quantos sacrifícios, e é isso que eu gostaria que refletisses, quantos sacrifícios nós fazemos que Deus não nos pediu? E depois andamos esgotados, andamos cansados, andamos exaustos, andamos fartos da vida, cansados com tudo e culpamos a Deus. Como se Deus fosse o culpado de nós, à semelhança do povo de Israel, andar a sacrificar os filhos. E imagino que alguns pais, algumas mães andariam muito amargurados porque perderam os seus filhos num sacrifício, num culto que Deus não pretendia que acontecesse sequer. Como diz o texto, nem nunca me passou pela mente, diz esta versão das Escrituras, no verso 35, nem nunca Deus conjeturou um culto feito desta maneira. Uma coisa horrível destas, sacrificar um filho em prol de um benefício de um suposto Deus. Mas quantas vezes nós fazemos isso em prol da nossa idolatria? Seja o Deus dinheiro, quantos sacrifícios de filhos são feitos em que deixamos de estar com os nossos filhos, deixamos de estar com os nossos pais, deixamos de estar com as pessoas que são importantes para nós, sacrificamos-los dessa forma, sacrificamos relacionamentos em prol do Deus trabalho, em prol do Deus tecnologia, em prol do Deus ciência, em prol do Deus bem-estar, em prol do Deus conforto, em prol do Deus. E se calhar é verdade que não temos altares onde vemos fogueiras a queimarem seres humanos, e ainda bem que isso já não acontece, mas sacrificamos quantos relacionamentos. E isto não era o plano de Deus. Deus não tinha nada a ver com isto. E quantos casamentos arrebentam, quantas relações entre pais e filhos, entre amigos, entre vizinhos, entre gente próxima da família se rebenta porque nós estamos a idolatrar. E tu podes pôr lá qual é o teu Deus que tu idolatras. E se sacrifica assim. Familiares. E Deus não tinha isso em mente. Essa não é a verdadeira religião. A verdadeira religião é de facto amarmos a Deus acima de todas as coisas e amarmos o próximo como a nós mesmos. Então eu gostaria que neste primeiro momento nós pudéssemos, à semelhança daquilo que Deus faz ao revelar-se quem Ele é, tivéssemos um tempo de agradecer em primeiro lugar por quem Deus é. E eu aí gostaria de te propor que, em vez de ir no chat lateral do vídeo do YouTube que estás a ver, em baixo temos os comentários. Eu gostaria que pudesses pôr comentários, porque aí fica mais permanente, e aí no chat é mais para interação entre nós. Nos comentários em baixo é algo que fica permanente. Eu gostaria que tu pudesses colocar aí, de uma forma, obviamente, se é sincera, se é do teu coração, algo que tu agradeces e reconheces na grandeza de Deus. Tu pudesses escrever num comentário aí por baixo do vídeo, portanto, não é nessa parte lateral, mas em baixo os comentários, tu pudesses dizer alguma coisa acerca daquilo que tu já conheces da grandeza de Deus. Então temos aqui um pequeno grupo de irmãos que se reuniu hoje à volta desta mesa, à volta desta comunhão. Aqui estamos juntos umas 30, 40 pessoas. E eu gostaria então de te propor, não é neste chat em direto, mas na parte de baixo do vídeo tem aí uma zona de comentários. Eu gostaria que tu fosses colocando aí um comentário. Agradeces a Deus a sua grandeza
em que género? Do que é que Deus é grande para ti? Em que medida é que Deus é grande para ti? E eu gostaria que tu colocasse aí, porque nesse espaço é algo que fica mais visível e as pessoas ao verem este vídeo vão deparar-se logo automaticamente com esse agradecimento teu, com esse reconhecimento de quem Deus é. Então, enquanto isso, eu vou tentar chamar aqui o Bruno e a Joana para a nossa conversa e vamos ver se é possível, tecnicamente falando, se a gente não comete para aqui nenhum erro. E eu vou pedir-lhes a eles que eles levantem a sua voz em oração, agradecendo a Deus, a grandeza de Deus, agradecendo a Deus, como está aqui ainda neste testemunho, agradecer a Deus pela sua correção, pela sua palavra, pelo seu ensino. E depois então eu irei voltar a ter um tempo de confissão do nosso pecado, e se eles quiserem fazer também, poderão fazer. Um deles pode... estão-me a ouvir, Bruno e Joana? Bem-vindos no nosso meio, no nosso tempo de oração. Eu iria então pedir que vocês os dois, possa orar por um dos aspectos, a grandeza de Deus, agradecer a Deus por quem Ele é, por aquilo que Ele tem feito nas vossas vidas, e outro possa agradecer também a Deus pelo ensino que Ele nos dá, pela sua palavra, por aquilo que Ele nos tem corrigido até em algumas áreas da nossa vida e como nós temos ajustado a nossa vida àquilo que Deus tem feito. Então, passo-vos a palavra, falem alto, que é para passar na transmissão, e vamos orar juntos então. Se quiserem dar um alô aos amigos aqui da igreja que estão juntos connosco, estejam à vontade também. Então agora em direto vocês. Boa tarde. Boa tarde. Estão a ouvir? Olá. Então, Está tudo bem? têm que falar alto. Boa tarde. Estão-nos a ouvir? Yeah. Estão a ouvir? Sim, sim, sim. Ok, ainda bem. Boa tarde a Boa todos, tarde a todos. irmãos. Ok. Vamos então orar. Ok. Força. Não sei se... ok. Obrigado, Deus, por este dia, por termos a oportunidade de nos reunirmos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Obrigada pela Tua grandeza, Senhor, por tudo aquilo que tens feito nas nossas vidas, nos nossos corações, Senhor. Obrigada pela Tua palavra, Senhor. Obrigada porque nada é difícil demais para Ti, Senhor. Obrigada porque nada é impossível em Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, porque Tu és o Deus dos milagres. Tu és o Deus capaz de transformar todas as coisas, Senhor, se assim nos dispusermos também para isso, Senhor. Obrigada por tudo, Senhor, o que tens feito. Te agradecemos este dia, por podermos partilhar a Tua palavra e estarmos juntos em comunhão uns com os outros. Muito obrigada, Pai. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos continue a transformar, a dirigir e a alcançar, Senhor, para nós nas nossas vidas, Senhor, podermos também refletir um pouco da Tua grandeza, Senhor, podermos ser transmissores da Tua luz, Senhor. Obrigada por todo o Teu amor, obrigada pelo sangue precioso de Cristo e por tudo o que és e fazes em nós. Muito obrigada. No nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Obrigada, Pai, por tudo o que tens feito na nossa vida, Pai. Muito obrigada, Pai, por tantas vezes nós pecarmos, tantas vezes nós errarmos e Tu nos perdoas sempre, Pai. Tu nos ajudas sempre. Mesmo que nós pensamos que não nos estás a ajudar, Tu estás-nos a ajudar. Pode não ser da maneira como nós queremos, pode não ser da maneira como nós pretendemos ou que nós visualizamos, mas os Teus pensamentos é que estão corretos e não o nosso. E as coisas que nos acontecem na nossa vida, muitas das vezes nós pensamos que deviam ser de outra maneira, que podiam ser por um lado ou por um outro, que consoante os nossos gostos ou nossas pretensões, e às vezes as coisas não acontecem dessa maneira e Tu tens uma explicação e Tu tens uma razão. A Tua correção, Pai, muitas das vezes vai ao encontro disso e Tu nos corriges e às vezes nós não percebemos porque não estamos atentos, não ouvimos e então Te pedimos, Pai, que nos ajudes a compreender todas essas ações de correção. Te pedimos que nos ajudes nós a termos mais fé, a praticarmos mais a Tua palavra, Pai.
não só ler a Bíblia, não só ler as Escrituras, as palavras, encontrar palavras mais bonitas que se enquadrem na nossa vida, mas praticá-las, Pai, praticá-las no nosso dia-a-dia. Ajuda-nos a retirar o nosso eu de nós, a nossa parte má de nós, e sonda-nos o nosso coração, retira-nos de nós o pior, Pai, e ajuda-nos a libertar-nos de tudo e estarmos mais em Ti, mais nas Tuas palavras, Pai, e a praticarmos o nosso dia-a-dia, que penso que é a parte mais difícil de tudo, Pai. É essa prática do nosso dia-a-dia, e então ajuda-nos, Pai, nesse aspecto. Amém. A tua palavra me chama a ser. O teu Espírito ensina-me a viver. E o que há de bom em mim és tu e somente tu. És tu e somente tu. A tua graça me mostrou quem é que eu sou. Minha identidade é Cristo, a verdade. Pela graça sou salvo e nele eu me formo. E não é mérito nem esforço, é Cristo em mim. A tua palavra me chama a ser. O teu Espírito ensina-me a viver. E o que há de bom em mim és tu e somente tu. Sei que sou livre para decidir, mas aos meus impulsos hei de resistir. Me libertaste e eu não vivo mais para mim. Não vivo mais para mim. Que tudo aquilo que nós passamos e tudo aquilo que nós tenhamos seja por aquele que é o grande eu sou, seja por aquele que doou a sua própria vida por nós. Possa ser este o nosso desejo do nosso coração esta manhã e cada dia da nossa vida. E que tudo o que eu faça seja quem eu sou. Eu vou amar-te-ei por quem és, grande eu sou. Quem eu sou, e que tudo que tenhas escolhi obedecer. Onde enviares eu vou amar-te-ei por quem és, grande eu sou. Olá, irmãos, tenho outra vez que pedir desculpa porque eu envolvo-me aqui nestas coisas e esqueço-me depois de voltar a tirar o meu microfone do mute. E estava eu aqui entusiasmado a orar. Ainda bem que o Senhor ouviu. É pena que vocês não ouvem, obviamente, mas espero agora até ao final não voltar a cometer esse erro. Antes do último momento de oração, quero continuar a ler Jeremias 32, o verso 37, onde nós paramos, que explicou quem Deus era, a intenção de Deus a agir, porque é que Deus não estava de forma alguma satisfeito com a atitude deste povo rebelde, que sistematicamente se afastava do Senhor, fazia coisas abomináveis como sacrifícios humanos, coisas que Deus nunca pediu.
e obviamente Deus estava então a trazer juízo sobre a nação de Israel, para ver se o povo se arrependia, se voltava. E é por isso que nós vamos olhar também as promessas de Deus aqui no final deste capítulo. Diz o verso 37: Eis que eu vos congregarei de todas as terras, para onde os lançarei da minha ira. No meu furor e na minha grande indignação, tornarei a trazê-los e a este lugar, e farei que nele habitem seguramente. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração, de toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor: assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis: está deserta, sem homens, sem animais, está entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, e lavrarão as escrituras, e as fecharão com o selo, e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades da planície e nas cidades do sul, porque lhes restaurarei a sorte, diz o Senhor. Então esta era a razão pela qual Deus tinha dito a Jeremias para ele comprar um terreno, exatamente, que era uma profecia de ação. E aqui eu quero só salientar dois aspectos, porque o tempo está-se a esgotar. Esta promessa tremenda que nós vamos vendo nas Escrituras, sistematicamente, Deus dizer: eles serão meu povo e eu serei seu Deus. Isto é um refrão que nós vamos encontrar em todas as Escrituras, e termina lá no livro do Apocalipse esta afirmação de que Deus de alguma forma está a construir um povo para si, um povo com um coração inteiro, um povo que voluntariamente adora a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Um povo, como diz aqui o verso 39, que tem o seu coração um só caminho, tem o seu coração, como diz o capítulo anterior, o capítulo 31, tem a lei do Senhor inscrita no seu coração. O capítulo 31 do livro de Jeremias fala deste assunto. E Deus então trata de mostrar aquilo que Ele quer realizar, e no final, ainda no capítulo seguinte, Deus diz no verso 2 e 3 do capítulo 33: assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, com base nestas reflexões, eu queria propor o último tempo de oração, e iria pedir então ao Bruno e à Joana que pudéssemos então orar juntos, lembrando estas promessas de Deus. E eu iria pedir àqueles que nos estão a seguir aí nas redes sociais, vocês possam então aqui no chat escrever promessas que vocês têm recebido da parte de Deus. Que promessas tu tens recebido da parte de Deus para andar nelas? Porque é importante nós recordarmos em tempos de crise as promessas de Deus. Deus faz isto com Jeremias, dá-lhe uma palavra para ele comprar um terreno, porque no futuro haveria compras. Portanto, a crise não é o fim. As crises vão terminar e há um futuro para além da crise. E é isso que Deus estava a transmitir ao povo de Israel. Por isso Jeremias devia comprar já, antes até da cidade ser invadida, comprar já um terreno, porque isso era um sinal de que no futuro o povo de Israel voltaria a comprar terrenos e voltaria à sua vida normal. Eu achei interessante esta resposta, porque obviamente nós não estamos, esta palavra não é para nós, no certo sentido, porque é para o povo de Israel em particular, tendo em conta o contexto próprio em que o povo vivia, daquele período concreto da invasão babilónica. Mas eu creio que podemos tirar muitas lições para nós. Nós vivemos uma crise sem par, sem qualquer comparação. E às vezes podemos ficar parados na vida a pensar que o que vamos fazer amanhã e o que vamos fazer depois e para o mês que vem, e não sabemos, não vemos, não conseguimos projetar. Faz parte desta crise.
mas eu gostaria que tu percebesses, à semelhança daquilo que vemos aqui nesta profecia, que há futuro para além da crise. Há perspectivas em Deus para além da crise. Para nós cristãos, então, ainda muito mais. Mesmo que, obviamente, e acima de tudo, se não for nesta terra, na presença do Senhor, certamente. Portanto, e a nossa vida não deveria ser pautada só pelas escrituras e os terrenos e as casas e as compras e as vendas, mas seria, acima de tudo, pautada pela nossa relação com Deus. Então, neste sentido, eu quero te desafiar a vocês que estão aí desse lado, que não estão aqui tão interativamente connosco, a deixar algumas promessas que Deus te tem dado. Podes deixar aí por escrito. Deus tem-me prometido, e normalmente promessas de Deus são versículos da Bíblia. Espero que tu não estejas a pensar em outras coisas, porque muitas vezes, como diz também os textos das Escrituras, Jeremias, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Cuidado com os sentimentos que vêm ao nosso coração que não estão fundamentados na palavra de Deus, não é? Então espero que as promessas de Deus para ti tenham um fundamento bíblico, um fundamento escriturístico, um fundamento nas Escrituras. Então gostaria muito que vocês pudessem pôr textos que tenham sido promessas de Deus para vocês, dos quais vocês se alicerçam, se agarram para poder continuar. E aqui o Bruno e a Joana, eu iria pedir que então orassem, no fundo, agradecendo a Deus pelas suas promessas, e se tem alguma promessa que Deus já vos deu nesta fase, nesta crise tão grande, então agradecer por essa promessa e caminhar nela. O desafio da fé é isso. É no meio do caos, no meio das coisas difíceis, ficar firme nas promessas. E eu lembro-me da promessa que Deus me deu quando eu deixei a empresa onde eu estava a trabalhar e vim para o ministério. E estava a sair de uma situação profissional muito estável, rendimentos muito altos para aquela época, e vinha ganhar 3 vezes menos do que aquilo que eu estava a ganhar naquela época. E Deus deu-me uma promessa tremenda que até hoje tem cumprido na íntegra, não é? Salmo 37 foi para mim uma referência importante, saber que Deus cuida de mim, e não tem a ver com os negócios, e não tem a ver com salários, é Deus quem cuida, é Deus quem sustenta. E esse texto de Salmo 37 foi uma referência para me sustentar nos períodos em que tive menos condições materiais, e Deus nunca me faltou. Foi um privilégio ver como Deus cuidou nesses momentos, e a minha fé não desfaleceu porque consegui ver isso, a promessa que Deus já me tinha dado antes, a materializar-se nos momentos difíceis. Foram momentos difíceis, obviamente, mas deu para ver como Deus materializou de uma forma concreta a sua palavra. Então, Bruno, Joana, se puderem levantar a voz em oração, agradecendo a Deus as promessas que Deus tem dado, certamente vocês também têm promessas de Deus para vocês, e dessa forma vamos nos conduzindo para o fim. Então, deixo a palavra convosco. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai querido, pelas tuas promessas, Senhor. Obrigada pela tua palavra, que está cheia de promessas, Senhor. Que nós possamos, Senhor, nos achegar a Ti, Senhor, cada vez mais, cada dia mais, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nunca me desamparaste, Senhor. Ainda que Pai e Mãe nos desamparem, ainda que estejamos com alguma necessidade, tudo pode ser satisfeito em Ti, Senhor. Que nós possamos sempre buscarmos a Ti acima de todas as coisas, Senhor, pois só em Ti vamos encontrar a nossa necessidade satisfeita, Senhor. Obrigada pela Tua promessa que estarás sempre connosco. Obrigada pela Tua promessa, Senhor, da vida eterna, àqueles que se chegam a Ti, que possas purificar-nos, Senhor, que nós, Senhor, com as nossas atitudes possamos honrar o Teu nome, Deus. Ajuda-me a que eu não faça nada que não seja para Te agradar, Senhor, que não seja para cumprir a Tua palavra, que não seja cumprir os Teus sonhos que Tu tens para mim, Senhor. Quero cumprir os Teus sonhos para mim, Senhor. Obrigada porque tens-me transformado ao longo deste tempo de crise. Obrigada, Senhor, porque conforme chego a Ti, Senhor, consigo ver mais claramente, Pai, o meu pecado, as áreas da vida que eu tenho que mudar, que Tu tens que restaurar em mim, que eu preciso de cura, de restauração. Amém. Possa andar na luz, Senhor. Obrigada, Senhor, que nós possamos, Senhor, agarrar-nos ao Teu ensino e às Tuas promessas, Senhor, e confiarmos em Ti cada dia da nossa vida, Senhor.
grata, Senhor, por tudo. No nome de Jesus. Amém. Quero-te agradecer, Pai, por tudo o que tens feito na minha vida. Portanto, em todos os aspectos, estiveste sempre lá no passado e no presente, atualmente. Muitas vezes não é visível logo quando nós queremos, mas mais tarde vimos a reconhecer e temos sempre a certeza que tu estiveste sempre lá. É verdade. Tive imensas dificuldades com a perca da minha mãe, também com questão familiar, também no divórcio. Não tinha filhos, portanto tinha muitas dificuldades também no trabalho onde estava a passar e te pedi imenso para me ajudares e para me reconstituir a minha vida e tu estiveste lá. Foi ao fim de muitos anos, mas não foi no tempo que eu quis, foi ao fim de muitos anos, mas estiveste sempre lá, nunca me faltaste. Amém. E hoje olho para trás e conseguiste-me reconstituir a minha vida e dar tudo aquilo que eu desejava. Portanto, é o máximo que eu posso agradecer sempre. Então. Amém. Mas as dificuldades que estejamos a passar agora atualmente, por causa desta crise ou por causa desta pandemia, é mais uma que a nossa fé não pode ser abalada e uma fé sem obediência acaba por não ser nada. Portanto, ajuda-nos a obedecer sempre, Pai. Ajuda-nos a não desvirtuarmos daquilo que tu nos dizes para fazer, que está escrito na Bíblia, Pai, nos teus mandamentos. Ajuda-nos a entender a tua palavra, a entender e a praticá-la. É tudo o que precisamos. Amém. 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 Deus e Pai, te agradecemos realmente a tua palavra, te agradecemos as tuas promessas. Tu és um Deus fiel, um Deus que nunca falhou e estabeleceste com o povo de Israel uma nova aliança e nós beneficiamos dessa nova aliança em Cristo Jesus. Nós que somos gentios, nós que não somos povo de Israel, mas somos povo de Deus, somos povo do Deus vivo e verdadeiro porque fomos resgatados em Cristo Jesus da nossa vã maneira de viver. E hoje podemos dar honra e glória porque nos tornamos povo de Deus. Por isso podemos fazer parte desta promessa que nós seremos teu povo e tu és o nosso Deus. E és o nosso Deus na medida em que nós nos submetemos à tua direção, nos submetemos à tua palavra, nos submetemos àquilo que tu nos pedes para vivermos em novidade de vida, para vivermos em obediência, para vivermos em santidade, porque tu és santo e por isso tu requeres de nós santidade, Senhor. E te agradecemos, Senhor, porque as tuas promessas se tornam concretas na vida, não são só promessas num futuro longínquo, distante, porque também as temos e te agradecemos por essas, que também estão escritas na tua palavra, mas ao mesmo tempo te agradecemos por aquelas que se materializam nos nossos dias, aquelas que se tornam concretas no nosso viver, a tua presença do teu Espírito em nós todos os dias até à consumação dos séculos, o teu cuidado sobre as nossas vidas, da forma que não devemos andar ansiosos com coisa alguma, porque tu cuidas dos pássaros do campo, tu cuidas dos lírios do campo, quanto não cuidarás mais dos teus filhos, Senhor. Que estas promessas fortaleçam, encorajem, guardem os nossos corações, mesmo aqueles que estão a passar por situações muito delicadas, muito difíceis. Mantenham a sua fé firme no Deus que cuida, no Deus que guarda, no Deus que protege, no Deus que está connosco todos os dias até à consumação dos séculos. Pai, te agradecemos porque tu tens sido um Deus tão bondoso para connosco, mesmo no meio desta crise mundial que nós estamos a enfrentar, que ela nos catapulte para uma comunhão contigo ainda mais intensa, ainda mais profunda, para te conhecermos de uma forma mais extraordinária, porque tu és um Deus extraordinário para connosco. Pai, eu te louvo e te agradeço todas as coisas no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Amém. Eu quero agradecer ao Bruno, à Joana e a todos aqueles que estiveram hoje connosco. Eu não consigo nomear todos os nomes. Agradeço aqui àqueles que estão connosco de perto e de longe. Vejo aqui também a Carolina. Um grande abraço para ti, lá na Noruega. A Cristina Campos, ali da Margem Sul. Vemos vários irmãos, Isabel, Paula, tantos irmãos aqui que estiveram connosco. Foi um privilégio podermos orar juntos e eu espero que continuemos a fazê-lo, mesmo depois de terminarmos aqui, possas continuar esta caminhada tão extraordinária com Cristo. Eu quero propor, para finalizarmos, um cântico
E eu espero que possas nos acompanhar nesse cântico também, e a seguir a nossa emissão, a transmissão fica encerrada e vamos à nossa vida, porque a vida continua aí fora. O tempo de oração é para nos fortalecer, para enfrentar os embates que temos a seguir, não é? Que Deus vai connosco nestas lutas que temos, sabendo nós que estamos fortalecidos no Senhor. Então, um grande abraço para todos vós e terminemos com este último cântico para fortalecer os nossos corações. Obrigado, Joana, obrigado, Bruno, por termos estado juntos, tá? Grande abraço, até domingo, se Deus quiser. Obrigado. Assim como somos, sei que nos amas, pois tu és maior que a nossa condição. Vimos tua luz resplandecer a verdade, mas em ti não há mais condenação. Somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, Cristo a bandeira. Das trevas para a luz, chamaste-nos teus, anunciar aquele que veio e que há de vir. Cristo Jesus a morte venceu e sobre a carne derramou o seu poder. Hosana, aleluia, a Jesus, o Rei que vem. Hosana, aleluia, a Jesus, o Rei que vem. Assim como somos, Deus nos ama. Assim como somos, sei que nos amas, pois tu és maior que a nossa condição. Vimos tua luz resplandecer a verdade, mas em ti não há mais condenação. Somos a geração eleita, somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, Cristo a bandeira. Das trevas para a luz chamaste-nos teus, das trevas para a luz chamaste-nos teus, anunciar aquele que veio e que há de vir. Cristo Jesus a morte venceu
és maior que a nossa conta.